bem-vindos a mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E hoje vamos estar falando de uma parábola muito especial, não menos nem mais que as outras, não é? Todas elas são a parábola do semeador. Muitos conhecem, mas às vezes essa parábola é mal interpretada por conta de ausência de espírito e ausência de conhecimento, deturpando aquilo que o Senhor Jesus nos deixou de maneira tão simples. Amém? Eu peço a vocês que abram a sua Bíblia em Mateus 13, versículo 3, que diz assim. Abriram? Podemos dar início? Vamos meditar. Tenha ao lado o seu caderninho de anotações. Amém? Diz assim. Jesus contou várias parábolas como essa. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior, que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Versículo 10. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. Pulamos agora para o versículo 18. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aquelas que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Olha que interessante como a palavra de Deus, ela é toda se complementa, não é? Eu vejo muitas pessoas querendo anular o Velho Testamento e ler aquilo que convém no Novo Testamento, né? E aquilo que realmente tem uma importância, uma relevância para a sua salvação, muitos descartam. Essa é uma parábola que diz mais uma vez, Jesus chama mais uma vez a atenção a respeito
da salvação, da importância do escutar e ter o desejo de querer aprender mais sobre o reino de Deus. O que acontece é que nos dias de hoje as pessoas querem colher, né? Aqui está falando no final dessa parábola, fala a respeito da colheita, né? E aqui diz que os que ouvem e entendem, esses vão produzir uma colheita 30, 60 até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Ou seja, as pessoas elas querem colher de Deus sem entender a sua palavra, sem viver a sua palavra e negligenciar a mensagem. Porque veja você que aqui no capítulo, deixa eu rever aqui para que vocês me entendam. Aqui, quando ele diz aqui, olha, no capítulo, perdão, diz assim, olha, ouçam, versículo 18, tá? Por gentileza, acompanham. Ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Ou seja, a primeira coisa, gente, vocês precisam entender que a primeira coisa que o maligno faz com uma pessoa quando chega à igreja é que ela não entenda a palavra. Porque uma vez que você não entenda, você pode estar dentro da igreja, você pode ser um frequentador, você pode estar anos dentro da igreja. Se aquela mensagem não é clara, de fácil entendimento, para que penetre num coração, também já uma terra preparada para dar frutos, aquela semente não vai frutificar. E o que vai acontecer? Aquela pessoa vai permanecer anos em uma instituição religiosa e a vida dela não vai dar frutos, porque ela não tem o entendimento da palavra. Então, a primeira mensagem de Jesus, ele fala da importância do entendimento da palavra. Versículo 19, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem e não entendem. Quantos são as pessoas que você vê na igreja, às vezes o pastor está falando, a pessoa está assim. A pessoa ela não está entendendo o que o pastor está pregando, o que o pastor está falando. Porque existe um mal na mente dela impedindo que ela de fato entenda. Porque se ela não entender, acontece o que está logo em seguida. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no seu coração. Quer dizer, a pessoa está ali ouvindo. Aí aquela semente vai para o coração dela. Mas se ela não entendeu, ela não vai conseguir praticar. E facilmente, quando ela vai para casa dela, quando surge um problema ou acontece alguma coisa, aquela semente é arrancada do coração. As que caíram em solo rochoso, versículo 20, representam aquelas pessoas que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Vocês já viram essas pessoas? Vocês já presenciaram pessoas assim? Eu já. Nossa, pastor, que mensagem! Pastora, que coisa linda! Você já viu pessoas assim, que às vezes vêm na igreja pela primeira vez? Nossa, estou impactada com essa mensagem, que coisa maravilhosa! Ela recebe aquela mensagem com alegria, mas o coração dela não tem raiz profunda. Ela não tem realmente um conhecimento, um desejo de fato em conhecer o Senhor. E aí no versículo 21 diz, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. E é por isso que você sempre vai ouvir o pastor Luiz nos ensinando a respeito disso, porque há uma rotatividade, não é, na igreja. Uns entram e gostam, não são pessoas que não querem ouvir, não são pessoas contra a palavra, nada disso. São pessoas que gostam, que têm que se sentem à vontade, se sentem bem na igreja, entendem entre aspas, né? Gostam da mensagem, escutam a mensagem, mas ela não tem raiz. De repente ela está ali na igreja porque ela quer algo em troca do Senhor Jesus. Ela não quer conhecer profundamente o Senhor Jesus. Ela não quer enraizar o conhecimento dela ao Senhor Jesus. Tanto é verdade isso que ela não tem interesse em fazer seus devocionais diários. Ela não tem interesse
em jejuar, ela não tem interesse em orar, ela não tem interesse em limpar o seu coração. Veja você que nós todos os dias colocamos no Instagram um devocional, todos os dias pela manhã. E eu vejo que muitos nem passam direto. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem interesse no conhecimento. Muitas vezes ela é assim: nossa, que maravilha de mensagem. Ela recebe aquela mensagem com alegria, mas ela não tem profundidade. Então não vai durar. Aquela palavra não vai durar no coração daquela pessoa. Será que nós não estamos agindo desse jeito? Será que nós não estamos negligenciando o mais importante? Porque Jesus, no versículo 12, olha o que ele fala, gente. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Olha só, preste bem atenção. A Bíblia, ela está toda linkada, são elos, todos eles aí entrelaçados. Jesus sempre falou o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então sempre há a mesma mensagem. Aqui o Senhor Jesus, ele está deixando claro: pois ao que tem, mais lhe será dado. O que tem o quê? O que tem a sede de buscar o reino de Deus, o que tem o desejo. Você veja que quando você começa a buscar e falar da palavra, e mergulhar na palavra, e realmente se interessar, tirar aquele tempinho, eu não estou falando que você não tem que fazer suas atividades diárias, até porque uma pessoa que vive em função de ler a Bíblia 24 horas por dia se torna uma pessoa fanática, porque nós vivemos nesse mundo e precisamos ter um entendimento e conhecimento de todas as coisas. Mas o que eu me refiro é que existem pessoas que estão na igreja há anos e não têm comunhão, não têm profundidade, não têm conhecimento, não têm o desejo de conhecer o Criador, né? Se interessar, poxa vida, qual é a vontade de Deus para minha vida? O que Ele quer para mim? Porque a vontade de Deus é soberana, gente. A vontade de Deus, ela é sempre a melhor, soberana para as nossas vidas. Só que a teimosia do nosso coração e a nossa infantilidade espiritual e imaturidade e falta de realmente desejo de conhecer a Deus nos causa problemas. E aí a pessoa fica anos na igreja patinando e não acontece nada, e continua passando mal nos cultos de libertação, e ela continua, sabe, naquele vai e vem. E aí quando você vai ver e perguntar às vezes coisas simples, a gente pergunta às vezes para a pessoa que tem anos de igreja: quem é Jesus para você? Qual é o primeiro mandamento de Jesus? Ou o que Jesus tem feito na sua vida? A pessoa fica assim. E eu não estou falando de novos convertidos, estou falando de pessoas que já eram para ter entendimento, profundidade, raízes. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Ou seja, você que tem o desejo, você que busca a presença de Deus, você que faz o seu devocional, você que, sabe, tem esse sentimento de, poxa, eu quero conhecer o Criador, mais lhe será dado. Em grande quantia. Olha que coisa linda. Ou seja, você busca, mais sabedoria você terá, mais entendimento você terá. Em grande quantia. Mais do que nada tem, ou seja, aquele que, hoje não quero, não posso, tô cansado. Aquela velha história da carochinha que a gente já sabe, não é? Até o que tem lhe será tirado. Até o que você conquistou, você que lutou pelo seu filho, pela sua filha, você que lutou pela sua família e conquistou uma bênção, você que sabe que está na igreja um tempo e que você recebeu vitórias do Senhor porque no início você buscava, você jejuava, você se esmerava, você se interessava pelas coisas de Deus.
Você recebeu, não recebeu? Você recebeu milagre, você recebeu de repente a sua casa própria tão sonhada, ou bênçãos espirituais que são muito mais importantes, ou um trabalho dos sonhos, ou a conquista da salvação da sua família. Que maravilha, não é? Aleluia, que maravilha. Mas ele diz, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. O que isso quer dizer? Que até o que você conquistou em Deus, se você, depois dessa conquista, você não tem interesse nas coisas espirituais, você não quer criar raízes, você não quer se aprofundar nas coisas de Deus e mergulhar no reino, até o que tem lhe será tirado. Você vai perder. Você vai perder e você não vai poder culpar ciclano, beltrano, marido, esposa, filho. A culpa, gente, a culpa é nossa. Quando a gente perde com Deus, Deus não é injusto, porque seria muito injusto se outros cometessem erros e nós viéssemos colher os erros dos outros. Você concorda comigo? Nós temos que ser maduros o suficiente e entender que nós colhemos as mazelas que nós mesmos plantamos. Então as pessoas têm essa tendência de querer culpabilizar, né? Ela tá na igreja e ela começa a perder. Ela perde com Deus, ela perde o espiritual, ela já não sente mais a presença de Deus, ela não tem mais o desejo de fazer nada para Jesus. Quando faz de maneira, sabe, de qualquer forma, né? Murmurando, reclamando, tudo é um peso, tudo é um peso. Tudo é um peso, nada ela faz espontaneamente, com prazer. Tudo é um problema, tudo é um peso. Então o que acontece? Ele está falando, você não se interessa? Você se interessa mais pela sua própria vida? Você se interessa mais pelos seus interesses pessoais? Até o que eu te dei, até o que você tem, lhe será tirado. Então, isso é um alerta para todos nós. Veja você que o Senhor Jesus é justo. Não é tempo de igreja. Não é se a gente está no altar, se a gente está no átrio. Isso aqui é para todo mundo. Isso aqui mostra que a salvação é diária. As raízes devem se aprofundar diariamente, todos os dias, até que seja dia perfeito, até que o Senhor venha nos buscar. Não viva do passado, meu amigo e minha amiga. Não viva dizendo que você ganhou isso, que você fez isso, que você é de muita fé. Eu quero ver hoje. Hoje, o que o Senhor tem feito hoje na sua vida. O que o Senhor tem feito hoje na sua vida? Qual o milagre ou qual a bênção espiritual? Qual a comunhão? Qual a resposta de Deus que você tem para falar? Qual o testemunho de vida que você tem para falar hoje? Hoje. Porque até o que tem, do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Muito cuidado para não se enganar pelo fato de ter um uniforme, ter uma roupa bonitinha, falar direitinho, conhecer um pouquinho a Bíblia. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia são rios de água viva. Eu sirvo a Deus há 26 anos e eu não canso de aprender. Diariamente, Ele fala ao meu coração. Nós não podemos ficar satisfeitos com o raso de Deus. Mergulhe, aprofunde-se, procure conhecimento, mas não um conhecimento, sabe, humano, não. É importante, sim, é importante. Mas essa conexão espiritual é muito mais importante. Muito mais importante. E continuando então diz, versículo 22. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Veja você que a pessoa que não produz fruto, existe um porquê. Você vê que tudo na Bíblia, para toda ação há uma reação. Para toda atitude há uma consequência. Para todo plantio, toda semeadura há uma colheita. Isso que as pessoas não entendem. Elas só veem o momento da colheita má, né? Vamos assim analisar. Ela tá com um problema severo na vida dela, uma má colheita, uma coisa ruim. Não estou falando de lutas cristãs, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma colheita ruim na vida dela, no sentido do que ela mesma plantou. Só que ela não tem a dignidade
de ver que ela não está produzindo fruto, assim como diz aqui, porque ela está sendo sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza. Olha que interessante. Sedução da riqueza. Quantas são as pessoas que trocam a sua bênção por um prato de lentilha? Ela se deixa seduzir por esse mundo, pelas coisas desse mundo, por um trabalho, por qualquer coisa que afaste do Senhor Jesus. Gente, presta muita atenção. Tudo aquilo que te afasta de Deus não provém de Deus para a sua vida. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar, porque senão você nunca vai sair da mesmice que você está vivendo. Entenda de uma vez por todas. Você vai andar para frente e vai andar para trás novamente. Mas logo é sufocada pelas preocupações da sua vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. Quantas são as pessoas que a gente questiona, meu Deus, essa pessoa está tanto tempo na igreja, ela não produz fruto mais. Ela produziu um dia, mas hoje já não produz. Vamos vigiar, vamos cuidar do mais importante. Vamos mergulhar naquilo que realmente importa, que é o entendimento da palavra, que é o conhecimento das coisas do alto. Não se preocupe com as coisas dessa terra. Quem é salvo, sabe, busca pelas coisas do alto, deseja o que é do alto, porque as outras coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Não se preocupe. Sirva a Deus com integridade. Sirva a Deus, mergulhe naquilo que é mais importante. E as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. E finalmente, no versículo 23 diz: e as que caíram em solo fértil, aleluia, representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Glória a Deus. Amém? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Olha que coisa linda. As que caíram em solo fértil. O que é o solo fértil? É um coração disposto a servir. É um coração disposto a aprender. É um coração humilde. É um coração dedicado. É um coração que, ainda que não tenha muito entendimento de repente, mas tem o desejo ardente de entender a palavra de Deus. Se a palavra de Deus que for lançada para a sua vida, você permitir que ela entre no seu coração, você vai gerar frutos a 30, 60 e até 100 vezes maior. O que quer dizer isso, pastora? 30, 60, 100. Veja você que um lavrador, quando ele lança semente, muitas vezes ele coloca uma sementinha, não é? Ou duas ou três ali na terra, né? Ele abre a terrinha ali, coloca aquela sementinha, às vezes 3 unidades, não é? E quando nasce aquela planta, né? Aquela árvore, daquela árvore saem muitos frutos, não é assim? Às vezes saem 30, às vezes saem 60 e às vezes saem 100 frutos. Então o que Jesus está falando? Se você semear o que é bom num coração fértil, num coração bondoso, num coração generoso, você vai colher os frutos bons. Não permita que o ódio ocupe o seu coração, o rancor, a amargura, a tristeza, porque é você mesmo que está impedindo a semente de ser germinada no seu coração. Veja, você que tem algumas espécies de plantas que a gente tem que trabalhar a terra, não é assim? Né? A gente tem que cavar aquela terrinha, a gente tem que colocar um adubo, não é? A gente tem que molhar um pouquinho a terra, tem que preparar a terra, tem que tirar, né, os bichos, tem que tirar as formigas em volta daquela terra.
as pragas, não é? Preparar ali o terreno. Aí sim, a semente vai entrar e vai germinar a seu tempo. E vai dar o fruto a 30, a 60 e até 100 vezes mais. Com Deus nós não perdemos. Com Deus nós ganhamos. Com Deus somos nós que colhemos. Se de fato temos um coração fértil, uma terra pronta para aprender, um coração humilde disposto a obedecer, certamente colheremos dos frutos e ainda, além dos frutos, essa árvore vai germinar a ponto de fazer sombra para todos aqueles que estão ao nosso redor. Será que vale a pena? Ah, com toda certeza. Faça isso. Tenha um coração limpo, limpe. Preocupe-se com as coisas do alto. Busque entendimento na palavra. Não fica, sabe, na hora do culto pensando em outras coisas, no trabalho ou tantas outras atividades que nós temos que são tão importantes, mas não a mais importante. Se você entender que o mais importante é buscar em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Na fé, sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.